Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta, em forma de conversa bem-humorada, com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina e hoje a gente vai conversar sobre O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. No Nossas Histórias, a conversa sobre obras marcantes da literatura brasileira, livros que ajudam a compreender nossa história, nossa identidade e as diferentes formas de olhar ao Brasil. Sem spoilers, exploramos os temas, contextos e reflexões que atravessam essas narrativas, convidando você a redescobrir autores e obras que seguem dialogando com o nosso tempo. Preparados para tirar mais um livro da estante? Jefferson Tenório é carioca, porém, vive em Porto Alegre desde o início da década de 1990. Formou-se em letras e tornou-se mestre em literaturas luso-africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutor em teoria literária pela PUC-RS. O autor iniciou sua carreira com o livro O Beijo na Parede, publicado em 2013 e eleito livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Em 2021, publicou o romance O Avesso da Pele, e o livro ganhou o Prêmio Jabuti. Este é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. No ano de 2021, O Avesso da Pele foi premiado na categoria Romance Literário, que avalia as qualidades do texto, privilegiando a forma e a arte literária. A partir disso, o livro teve seus direitos vendidos a inúmeros países de vários continentes. O sucesso do livro vem da junção da qualidade literária, relevância social, reconhecimento crítico e circulação educacional. O romance é narrado por Pedro, um jovem que tenta reconstruir a história de seu pai, Henrique, um professor negro após seu falecimento. A partir das memórias, objetos e lembranças deixadas por ele, o narrador revisita o passado da família para compreender quem foi seu pai e também para entender melhor a si mesmo. Ao reconstruir essa trajetória, o livro aborda temas como racismo estrutural, violência policial, identidade e as relações entre pais e filhos, mostrando como a experiência de viver em um país marcado pela desigualdade racial atravessa a vida cotidiana. A narrativa mistura memória, reflexão e afetividade para construir um retrato sensível e crítico da sociedade brasileira contemporânea. Bom, então, para começar, eu acho que esse é um livro muito marcante. Em todos os sentidos, tanto de estilo de escrita e narrativa, quanto o conteúdo da história em si. E eu achei extremamente sensível sobre um tema muito importante, muito necessário, de a gente ler e se sentir um pouco no lugar do outro. E o racismo é um assunto muito delicado, assim, muito difícil de ser desenvolvido numa ficção de forma tão crua, né? Crua, exatamente. Eu e a Valentina, a gente vai tomar muito cuidado com esse episódio, porque somos duas mulheres brancas, então a realidade que tá escrita nesse livro, obviamente não é a nossa realidade. Então, ler esse livro me doeu muito. Pra mim também. Foi um choque de realidade muito forte, que fez a gente se colocar um pouco, que nem a Valen falou, no lugar do outro, né? E fura a bolha esse livro, porque a gente vive no nosso dia a dia, a gente não tem muitas coisas que a gente não enfrenta, simplesmente por ser branco. E eu acho que quando a gente lê uma história assim tão crua e ao mesmo tempo tão sensível sobre esse tema, a gente consegue acordar um pouco, assim, abrir os olhos e pensar, poxa, olha como isso é importante de ser falado e relembrado pra gente, que mesmo a gente tendo essa consciência de que o racismo é real, de que ele existe, não é nossa realidade. Até quando a gente sai na rua, no nosso dia a dia, a gente esquece nossa cor, porque a gente tá envolvido na nossa realidade. E esse livro relembra que as pessoas negras não esquecem da sua cor. Eu acho que esse é o ponto principal da história. E não tem como fugir disso. E a gente, enquanto pessoas brancas, a gente precisa ser relembrado constantemente. Que a gente vive numa sociedade em que existe essa desigualdade, inegavelmente. Exatamente. Falou muito bem.
Não é um livro fácil de ler, principalmente pra gente, porque te coloca realmente numa posição de sofrimento, uma posição de dificuldade de assimilar isso, porque é um choque. Sim. Embora a gente saiba que existe. Quando a gente vê uma história concreta, por mais que seja uma ficção, mas a gente vê uma pessoa, Pedro no caso, que é o narrador da história, vivendo aquilo concretamente na história e falando do pai dele, que ele perdeu o pai, isso dá uma concretude pra esse debate do racismo, que abstratamente a gente sabe, mas quando fala de uma coisa concreta, eu acho que a gente consegue enxergar muito melhor. E eu acho que existem histórias sobre o racismo, sobre essa pauta, que são realmente uma narrativa e uma história, que tu se coloca no lugar do personagem, mas esse livro ele é imersivo. O livro te coloca realmente nessa realidade. É diferente. Tu entende os pensamentos do nosso cotidiano, que não é uma coisa muito fora da realidade que acontece, é uma história bem realista e bem pé no chão, e isso que é o mais assusta. E é isso, e é por isso que é tão chocante. Tem histórias que são realmente inventadas e que são ou do passado, que tu imagina coisas daquela época, mas quando tu... Porque a gente é de Porto Alegre, a história se passa em Porto Alegre. A gente se sente realmente da história, sabe? A gente conhece os lugares que eles frequentam, então, assim, é uma história realmente que te coloca naquele lugar. Inserido mesmo. E eu acho que sobre esse ponto, cabe ressaltar que não é uma história, assim, com início, meio e fim. Aquela estrutura clássica de um livro de ficção que tu começa lendo, aí tem uma introdução, aí acontece um clímax e no final a coisa se fecha. O livro não é assim. Do início ao fim a gente vai contemplando uma realidade, ao mesmo tempo que fala de coisas do presente, também rememora muitas questões do pai, do narrador, né? Que essa é a chave da história, é reconstruir a vida do pai do narrador, né? Então a gente vai acompanhando elementos do presente e elementos do passado de uma forma muito imersiva, que nem a Carol falou. Então eu acho que a gente se sente realmente no avesso da pele, porque eu acho que o título é muito alusivo a essa sensação que o escritor quer passar, né? Da gente se sentir dentro daquilo que se passa na pessoa. Sem o exterior, né? Sem o exterior. Porque as pessoas são muito mais do que o nosso exterior. A nossa pele é só uma casca, né? Só que isso define, querendo ou não, nessa história a gente vê que define muito. Acaba definindo como que essa pessoa vai se relacionar com o mundo. No avesso da pele a gente se sente igual, mas a gente percebe como o exterior acaba fazendo o interior sofrer por conta das desigualdades. Então isso é bem interessante, esse título. Realmente eu fiquei reflexiva sobre o título, porque acho que é bem representativo de como o leitor se sente durante a leitura. Uma leitura que todo mundo deveria fazer, porque o autor, ele conseguiu abordar perfeitamente. Colocou a gente numa situação até desconfortável. O jeito que ele descreve a narrativa, o jeito que ele descreve as coisas, tem uma sutileza ao mesmo tempo que é quase uma brutalidade. Porque te comove, te dói, sabe? Não é uma coisa fácil, e as palavras que ele usa, o jeito que ele descreve as coisas, realmente é muito marcante. Consegue realmente te fazer imaginar e te fazer sentir toda a realidade que não é uma realidade minha, por exemplo. Mas a gente se sente parte. E eu acho que é exatamente essa dor silenciosa. É bem isso que eu ia sentindo durante o livro, assim. Essa sutileza, essa dor que vive no silêncio. Não é uma coisa, assim, escancarada, uma coisa que destrói de jeito clássico. Ela destrói sutilmente, sabe? São pequenas coisas que a gente se atenta, né? Que a gente se atenta e que a gente pensa, meu Deus, isso é completamente errado. Isso é completamente preconceituoso de se falar e de agir. E é uma coisa que a gente nem percebe. Que pra gente passa batido e não, tem uma coisa muito pior por trás, né? De um comentário, de um jeito que a pessoa se comporta. Ou... É bem difícil. Eu acho que justamente a importância desse livro reside nisso, porque todas as pessoas deveriam ler essa história, mas especialmente pessoas brancas, porque eu acho que acorda para muitas coisas que a gente não perceberia se a gente não estivesse inserido naquele contexto. E o livro nos insere nesse contexto pra gente conseguir perceber. Inclusive na nossa vida real, depois de ler um livro desses, tu começa
a estar mais atento à tua realidade. Então, por isso eu acho que é tão importante que a as gente pessoas leia. brancas leiam esse livro, né? Porque tem uma parte do livro também que me marcou muito, que foi o pai, né, do Pedro começa a namorar uma moça branca. E toda a reação deles na época, porque eles eram muito ingênuos ainda, toda a reação da família, os comentários que eles escutavam por causa disso, por causa desse namoro, tudo o que ele ouviu e todos os pensamentos do livro nessa parte específica foi muito marcante, porque eu já ouvi pessoas ao meu redor tendo esse mesmo tipo de pensamento. Que, ai não, mas se a gente parar de falar sobre isso, se a gente parar de separar as pessoas, se a gente ignorar essa pauta, o racismo vai parar de existir, todo mundo vai ser igual. E não é bem assim, não é tão fácil assim, sabe? A gente vive numa realidade branca que é completamente desconectada da realidade. Eu acho que é bem esse o ponto. Parece muito fácil analisar a coisa sobre um ponto de vista de igualdade formal. Assim, que mas todos são iguais, então vamos tratar todos de forma igual. Só que, já dizia Aristóteles, né? Agora eu vou usar meus conhecimentos da faculdade de Direito. A igualdade material é tratar os diferentes de forma diferente, a fim de buscar uma igualdade material, igualdade de fato. Se a gente quer encontrar uma igualdade real, a gente não pode tratar pessoas diferentes de forma igual. Então, as pessoas brancas e as pessoas negras não são tratadas da mesma forma. Isso da mesma claramente, forma. Né? Isso é um fato. São pessoas desiguais. Então, a gente não pode simplesmente fingir que isso não existe e dizer, não, mas pretos e brancos são todos iguais, vamos tratá-los igualmente. Sendo que não é assim. Não é assim que a gente vai resolver. A gente precisa ter uma atenção maior para os vulneráveis nessa nossa sociedade, se a gente quiser uma igualdade de fato, né? Isso precisa ser falado, isso precisa ser pensado, repreendido. Se a gente não fizer isso, isso não vai... Talvez na frente, né, do nosso tempo, depois de a gente conversar muito sobre isso, se tornar cada vez mais uma realidade, talvez sim a gente possa olhar para as pessoas de forma igual, mas não é uma realidade de hoje. Claramente isso não é uma realidade. Hoje em dia a gente tem muita brutalidade, muito racismo, que é muito triste pensar que, cara, parece que as pessoas não evoluíram nada. 2026 a gente ainda tem que estar atento a esse tipo de pauta, sabe? Eu acho que tem coisas que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas isso já deveria ser óbvio, né? Porque as pessoas deveriam ser iguais, mas elas não são. Então a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Eu acho que em alguns momentos do livro ele propõe essa reflexão, como a Carol disse naquele momento em que o pai do Pedro começa a namorar uma moça branca. Eu lembro que tem uma cena que ele vai num churrasco de família, se eu não me engano. E assim, a família da moça, todos brancos, querem tratar ele como se ele fosse... mas o racismo não existe, sabe? Por que isso é um problema? A gente te vê como igual, ninguém aqui tá te vendo como um diferente. Então, por que isso é um problema pra ti? Só que a vida real não é assim. Esse mesmo discurso acaba sendo contrário das atitudes das pessoas da própria família, sempre falando tipo assim, e aí? Falando, apontando a cor da pele dele o tempo todo, fazendo piadas completamente erradas e usando expressões pejorativas. Exatamente. Então, nunca é uma coisa que não é abordada. Eu acho que fechar os olhos e usar esse discurso de temos que ver as pessoas iguais, automaticamente tu tá fechando os olhos pra toda a importância que é falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. E racismo é desconfortável. Se é desconfortável pra gente, que é branco, falar sobre isso, imagina pra quem sofre. Exatamente. Então não podemos simplesmente dizer, não, mas todo mundo é igual, vamos tratar todo mundo iguais. Porque as pessoas não são tratadas como iguais. Então quando a gente usa esse discurso, a gente tá justamente, ao invés de progredir, a gente tá, parece que regredindo. Né? A gente não pode, a gente tem que falar sobre. É muito desconfortável sair desse espaço estabilizado, digamos assim, que a população branca vive. Mas as minhas piadinhas não são com o intuito de magoar uma pessoa negra. Sim, mas se tu continua fazendo a piadinha, se tu continua falando dessa forma, isso tem uma consequência macro. A sociedade não chegou no ponto de ser racista do jeito que é, e essa brutalidade, essa violência que se vê contra as pessoas negras. Isso não chegou ali do nada, né? Tudo é uma construção. Então, se a gente não tá disposto nem a mudar os nossos pequenos
pequenos comportamentos que estão no nosso controle de ser diferente... Acho que o primeiro passo é se perguntar, se fosse o reverso, isso funcionaria? Exato. Eu tô falando... Faz sentido? É legal? E geralmente quando a gente faz esse exercício, a gente percebe que não é legal aquilo que vai ser falado. Tem muitas reflexões que esse livro traz, assim, sobre a vida real, porque é uma história muito concreta. Assim, eu imagino que o autor, por ser negro, já deve ter vivido muitas coisas parecidas, né? Então, ele deve ter colocado no texto muitas coisas do que ele viveu na vida dele. Então, isso traz uma concretude pra coisa que a gente, em muitos momentos, eu me peguei pensando, isso não é uma ficção. Isso é uma história real. Isso pode acontecer com qualquer pessoa da minha cidade, especialmente considerando que a gente mora em Porto Alegre. Talvez essa história esteja acontecendo exatamente agora. Uma coisa que eu acho legal do livro, que o livro é narrado na segunda pessoa, e isso é uma coisa que eu acho que foi o primeiro livro que eu li que era na segunda pessoa. Eu também. Que era como se a gente quase fosse o Henrique, o pai do Pedro, lendo as cartas que ele deixou, que ele estava escrevendo pra ele, né? Então eu achei isso muito legal. Eu sou uma pessoa bem cri-cri quando eu tô lendo, assim, porque eu fico reparando. Se existe um estilo que o autor adotou em algum momento, eu fico reparando do início ao fim pra ver se ele vai se manter naquilo ou se ele vai mudar. E nesse livro, em nenhum momento ele mudou a pessoa. Ele, da página 1 até a última página, ele escreveu em segunda pessoa. E isso pra mim foi chocante, assim, porque eu nunca tinha lido um livro tão... Consistente, bem escrito, no sentido de, assim, gramaticalmente falando... É muito inteligente. É muito inteligente, muito bem escrito. Muito bem escrito. Do início ao fim, toda a narrativa, toda a construção das palavras, todas as explicações sutis e... Nossa, foi completamente muito bem escrito o livro. E a gente vê como o autor é inteligente. Fica evidente o notório saber que ele tem da língua portuguesa, justamente por ser um doutor em teoria literária. Então isso é outro ponto que precisa ser ressaltado. Não é à toa que chegou nesse patamar, né, de ganhar o prêmio mais importante de literatura que a gente tem no nosso país, não só pela temática, que nem a gente falou aqui é imprescindível, mas também pela qualidade do texto, né, de não ter... Gente, não tem um erro. Que nem eu disse, eu sou muito cri-cri, às vezes eu reparo, aqui faltou uma vírgula, aqui, sabe, tem um errinho de digitação. Não, gente, não tem um erro. Perfeito. O livro, assim, ele é incrível. Além disso, eu acho que esse é um livro curto. Não é um livro muito longo, então realmente não tem desculpa pra não ler esse livro. Ele realmente é fácil, assim, em termos de tempo que tu vai despender ali pra ler essa história. É uma história curta e direta, assim, objetiva na mensagem que quer passar. Tem esse ponto positivo também sobre o livro, que, por não ser muito longo, acaba facilitando a leitura pra todas as pessoas. Uma das coisas que eu gostei também, já no primeiro capítulo a gente sabe que o Pedro, ele tá reconstruindo as memórias do pai dele e reformulando tudo que ele conhece do pai dele, porque o pai dele não tá mais com ele, né? Ele faleceu. Mas o jeito que tu se envolve na história do pai dele, o jeito que ele conta, no final, quando finalmente acontece, como acontece, é muito chocante. Me emocionou muito. Eu chorei nesse livro, gente. A Valentina chorou nesse livro. Nesse livro, gente. Não, mas é isso que... por si só... Mas é que realmente esse livro, o final é muito doloroso, assim, não tem como não chorar. Eu acho que quem não chorar nesse livro, poxa, chegou no nível master, assim, de ser aquela pessoa que não se abala, sabe? Porque é muito dolorido. É muito pesado, assim, a forma que, no final, a gente descobre o que aconteceu, como que o pai do Pedro morreu. Então... É que dói, né? É um assunto muito. Que dói muito. Se dói na gente, eu não consigo imaginar como que é a dor para as pessoas negras. Dói muito. Só de falar já me deixa muito mal. Porque emociona pensar sobre isso. É uma coisa que, sabe, indigna. Indigna, deixa a gente revoltado. É uma coisa que... A injustiça, ela é muito dolorosa, ela é muito sofrida, e quando a gente vê isso numa história concreta, que nem eu falei, eu fiquei muito pensando que essa história poderia estar acontecendo agora mesmo. Uma das coisas que mais me dói é que é uma realidade tão forte que as pessoas negras, elas pensam, tipo, é assim mesmo. E não tem o que fazer. Sim, tipo, em muitos momentos do livro, inclusive, o Pedro fala nesse tom. Tipo, mas é normal.
Mais um dia na vida das pessoas negras. E isso, gente, não é pra ser assim, sabe? O fato que as pessoas têm que ficar conformado com esse tipo de situação é absurdo. É absurdo. É uma coisa realmente que... É muito pesado. Então eu acho que o livro traz muito bem descrito a violência que as pessoas negras sofrem no seu dia a dia, a violência policial, violência institucional, porque eu acho que não é só a polícia. Especialmente a polícia, mas todas as instituições, de alguma forma, chegam nesse ponto de reproduzir a violência contra pessoas negras. O livro traz de uma forma perfeita no final, assim, a gente realmente consegue compreender e se sentir parte desse contexto. E agora também a gente separou as frases que a gente mais gostou do livro. Então, tem uma frase que a gente separou que acho que representa muito bem essa questão que a gente estava comentando antes sobre o título, do avesso da pele, que nessa parte a gente compreende muito bem aquilo de estar realmente dentro da pessoa, sentindo o que ela sente. Diz assim: "Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de preservar aquilo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos." E tem outra frase também que a gente gostou muito, que é assim: "E para sobreviver, porque é assim que você vê a vida, um tumulto vital com o qual você tem de lidar apesar da cor da sua pele. Você não só mostra que é capaz, como também precisa mostrar que é sempre melhor. E quando você falha, quando você cai, você precisa abrir mão da autopiedade, mesmo que seja a única bengala, mesmo que haja um mundo nefasto ao seu redor. É preciso ser honesto com seus afetos, mas isso dói. E às vezes você não sequer ter essa coragem. E ainda assim, por mais que você seja sincero consigo, por mais que você derrube as ilusões, sobrará sempre aquela dúvida sobre suas reais capacidades. E é essa perversidade do racismo, porque ela simplesmente te impede de visitar os próprios infernos." Mais uma frase extremamente pesada e marcante. Nossa, depois de ler isso a gente fica assim... Não sei nem dizer. Eu não sei nem explicar, gente. E se você concorda com as nossas reflexões, discorde de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @TaNaEstantePod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!